tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e convido vocês para mais uma reflexão devocional. Nós estamos já indo para o capítulo 25 de Mateus, já é os últimos capítulos, né, dessa história maravilhosa, né, a visão, o ponto de vista de Mateus, né. Agora eu estou em casa, graças a Deus, na minha cidade. Os vídeos anteriores eu estava no Rio de Janeiro. Gente, não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, porém, uma semana atrás, meu Deus, eu estava no Rio de Janeiro e essa semana já tá essa guerra toda lá. Eu vejo que o Senhor vem guardando. O seu povo é um sinal que Deus veio guardando também a gente, né, nessa viagem, porque, meu Deus, toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro, porque a gente também trabalha nessa região, sempre que eu venho, acontece, quando eu saio, parece que as coisas lá tomam uma proporção muito grande, né, de questão de violência, de coisa errada, né, então assim, vou pedir para vocês que quando vocês forem orar, apresentem a cidade do Rio de Janeiro. Tem muita gente boa lá. É um povo sofrido, né? Tem essas... todo lugar tem essa parte de criminalidade, violência, mas ali é uma cidade muito atacada por isso, né? Por essa carga pesada, né, de maldição. Gente, é muito complicado, assim. Um dia eu posso até a gente conversar sobre isso em algum vídeo. Mas, direcionando vocês no meu devocional, no nosso devocional, antes de vocês assistirem, faça uma oração. Peça para que o Espírito Santo abra a mente de vocês, para que vocês possam ter uma compreensão melhor, né, trazer revelação para vocês. Eu tenho aprendido muito fazendo os estudos desse livro, meu Deus, maravilhoso. Eu já tô caminhando pro livro de Marcos, né, que é o próximo evangelho. É a história do Senhor Jesus também, né, só que contado por Marcos, né. Então, assim, nós vamos, sim, eu quero fazer devocional do livro de Marcos, sim, porque eu achei incrível, maravilhoso, e assim a gente vai seguir por diante, porque tem muita coisa boa pra gente aprender, né? Então, vamos lá? Vou começar o capítulo 25, e o primeiro título é A Parábola das Virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, ou outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois,
porque não sabemos nem dia e nem hora. Bom, o Senhor Jesus, ele quando ele ia falar do reino, ele sempre usava, pode-se dizer, esses códigos, né? Ele usava histórias para que as pessoas pudessem entender os mistérios, né, do reino de Deus, como que funciona, né? Aquilo que vai trazer a salvação para eles, né? No caso aqui, o Senhor Jesus colocou 10 virgens, né? O exemplo de 10 virgens, 5 nércias e 5 prudentes. Pode ser que na Bíblia de vocês vão falar loucas, né? Também, que quer dizer a mesma nomenclatura, né? Para nércias, né? No caso, as 10 virgens loucas e as 10 virgens prudentes. Então, aí quando ele usa essa história, né? Esse exemplo para as pessoas entenderem o reino de Deus, ele significa que no meio do povo escolhido, daqueles que querem, né, entrar no reino dos céus, tem os prudentes e tem os nércios, ou seja, os imprudentes, os loucos, né? Aqueles que, vamos dar o exemplo primeiro dos loucos, aqueles que não guardam a palavra, o azeite, a chama, significa a fé, a obediência, a reverência, né? Aquilo ao qual nós estamos levando com nós sobre o evangelho, né? E aí, que acontece? Eram todas, ele coloca o grupo de 10, né? Porém, ele divide esse grupo, 5 para um lado, 5 para o outro, né? E aí fala que o noivo tardando, né? Porque demora a chegar, as que estavam imprudentes, né? As nércias, elas faltam o azeite para que elas possam fazer o cortejo, né? Porque naquela cultura, né? O noivo ia até a noiva, buscava a noiva e fazia um cortejo, porque um casamento era muito festejado, era festa que duravam dias, né? Ou o noivo levava os convidados para a casa dele, ou para a casa ao qual eles iriam morar, né? E ali aquela festa durava muitos dias. E aí, como as prudentes tinham levado o azeite extra, né? Porque elas guardaram, né? Vamos colocar aqueles que guardam o evangelho, né? Sempre estão tomando conta, cuidado para que não perca, né? A fé, para que não caiam em tentação, né? É o cuidado, é o zelo, né? Vamos colocar assim, o zelo, né? E aí a comparação das virgens prudentes é o zelo que elas tiveram para aquilo ao qual elas estavam sendo convidadas, né? Então, aquele cortejo do noivo vinham e elas com as lamparinas seguiam aquele cortejo, porque chegava tarde, não tinha hora para o noivo chegar. Ele chegava realmente era de surpresa, não tinha como comunicar, né? Então teria que estar preparados, né, para aquela festa. No caso, a festa que o Senhor fala é a festa no céu, né, que é as bodas, né, do Senhor. E aí as prudentes seguem. Então o que acontece? Por que as prudentes não dividem o azeite delas com as nércias, com as imprudentes? Porque ia faltar para elas e para as loucas, né, para as imprudentes, para as nércias, né? E aí elas, por prudência, fala para elas: vai e compra, vai aos que vendem e compra. Só que quando elas se afastam, é a distração, né, que a gente tem no nosso dia a dia, e o noivo chega, entra, fecha a porta, e outra coisa naquela cultura que era muito séria, né, uma deselegância muito grande, a pessoa, no caso o noivo chegar e os convidados, né, no caso seria as damas, né, da noiva, não está fazendo cortejo, né? Então assim, eu chegar atrasado, então assim, não tinha conversa.
entrou, fechou a porta, não participa mais da festa. Era uma coisa muito séria, né? Era como se diz, um desrespeito. E aí as loucas, né, as nércias chegam e bate na porta e fala: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí o Senhor responde para ela: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí o Senhor dá um aviso, né? O Senhor Jesus dá um aviso: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então nós temos que vigiar o tempo todo, né? Na nossa jornada com Cristo, ter um cuidado, né, extremo para que não venhamos perder a hora, né, a vinda do Senhor Jesus, que estejamos preparados. E aqui o Senhor dá mais uma instrução, né, baseado em parábolas, que é o próximo título, que é a parábola dos talentos. Pois será como um homem, a parábola dos talentos, versículo 14 em diante, tá? Eu não tinha falado os versículos, né? Só falei o capítulo 25, mas agora é o versículo 14 em diante. Pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste em mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeia e ajunta onde não espalha, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é seu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Saiba que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpra, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tira-lhe, pois, os talentos e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola dos talentos, eu aprendi muito com ela. É como o Senhor Jesus fala do homem rico que entrega os talentos e viaja, vai, né, para uma longa jornada. E ele deixa esses 10 talentos, né? Para um ele dá 10 talentos, para outro para um ele dá 5 talentos. Talentos é uma parte de metais preciosos, né? Vamos colocar como se fosse ouro,
né? Para que eles administrassem aquilo. Então são coisa valiosa. E para o outro ele deu 2 talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ele sabia, né? A capacidade daquele que recebeu 5, ele sabia da capacidade daquele que recebeu 2 e daquele que recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, ele trabalhou aquele talento e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2, trabalhou e recebeu mais 2. E o que recebeu 1, pegou, escondeu, né? Escondeu o talento na terra e não trabalhou aquele talento. Então, assim, o que representa isso, o que o Senhor Jesus estava querendo mostrar com isso, é que o Senhor Deus, ele nos dá talentos. Não é questão de dinheiro, é questão de preciosidade espiritual, né? O Senhor nos dá habilidade. E nós devemos usar aquelas habilidades para quê? Para trabalhar para o reino de Deus. Se você tem uma palavra, se você fala bem, você trabalha aquele talento, esse seu talento, para que você ganhe mais vidas para Deus. O que você semeia na terra? O que você faz aqui na terra para estar trazendo o reino de Deus à tona para as pessoas? O que realmente o Senhor Deus fez na sua vida? É isso, funciona assim. E aí, o Senhor vem para ver, né, para prestar contas com os teus servos. E aí, os servos vão prestar contas com Deus. Entendem? Agora, como que o exemplo que o Senhor Jesus dá com precisão para que eles entendessem? E aí, o que acontece? Ao prestar contas àqueles que o Senhor deu os talentos, ele quer saber se ele trabalhou aqueles talentos, o que ele fez, se ele produziu com aqueles talentos. Aquele que o Senhor deu 10, ou deu 5, ele ganhou mais 5, ou seja, ele trabalhou, ele pleiteou, né? Ele lutou não teve preguiça, né? Para poder render aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que Deus nos dá, né? E o outro que deu 2 talentos também fez a mesma coisa, trabalhou, fez o que era preciso fazer, né? Foi obediente, teve cuidado, teve zelo e rendeu o talento e ele entrega ao Senhor. E o Senhor fala para eles: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, pois o muito colocarei, entra pro gozo do teu Senhor. E pro outro também, ele fala a mesma coisa: foste bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra pro gozo do teu Senhor. Aí já o que não trabalhou o talento, aquele que ele deu só 1, e ele enterrou, ele veio falar que, ele veio com aquela desculpa já falando que o Senhor é injusto, porque ele fala que ele planta onde não colhe, né? Como é que fala? Ele ceifa onde não colhe. Deixa eu achar aqui. Por fim, e receberá o talento, disse o Senhor, sabendo que és homem severo. Tá, aqui, ó. Versículo 24. 23. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. É que ele fala para o que recebeu 2 talentos. Aí no 24 fala assim: ó, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, ou seja, dizendo que ele é injusto, né? Que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha, né? Aí ele fala, receoso, com medo, uma desculpa, né, que ele dá, ou seja, preguiçoso. Escondia, dando aquelas desculpas que nós seres humanos temos. Aquilo o Senhor nos propõe a fazer o certo, o que é certo, nós sabemos o que é certo, e aí a gente acaba fazendo o errado, e ainda a gente quer pegar e dar desculpa para Deus. E ele usou uma desculpa para falar aqui, né, que ele era severo, que ele colhia onde ele não tinha plantado, que ele ajuntava onde ele não espalhou. Aí ele, receoso, enterrou os talentos. E aqui tá toma o que é teu, né?
Então, aí o Senhor fala para ele, né? Servo mau e negligente. Saibas que ceifo onde não semeio e ajunto. Sabendo disso, né? É onde não espalhei, aí ele cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros. Naquela época já existia banqueiro, sim, né? No caso, existia banqueiro. A gente, pela palavra, a gente entende como que funciona. Não é como hoje, mas naquela época tinha essa parte de negociação, mas nem isso ele fez. Ou seja, ele não fez o básico que ele deveria fazer, né? E aí o Senhor pega e fala para ele, tira os talentos dele e entrega para aquele que recebeu 5 talentos e lança fora. E aí fala, né, para lançar fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Choro, ranger de dente, raiva, choro, arrependimento, né? Arrependimento, remorso, no caso. Então, que tenhamos cuidado, né, com o que fazemos com os talentos que o Senhor nos dá, com as oportunidades, né? Deus nos dá muita oportunidade para estar falando do seu evangelho. A nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá. A nossa vida é uma oportunidade. E o que estamos fazendo com as nossas vidas? Em que estamos usando o nosso tempo, né? Deixa eu ver aqui. O próximo título é O Grande Julgamento. A partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória, da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separará como o pastor dos cabritos e ovelhas. Opa, deixa eu só corrigir aqui para mim ficou meio incoerente, mas eu vou ler de novo para ficar certinho. Não sei como que vai sair no vídeo, né? Então vou fazer certinho. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e ovelhas. Separa dos cabritos as ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste que comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te fizemos, que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar. O rei respondeu-lhes, dirá. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não
me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe respondera: Em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele usa muitos exemplos de fazenda. Desculpa, gente. O Senhor Jesus, ele usa muito exemplos de fazenda, de animais, de campo. Então eram coisas que eles entendiam e conseguiam decifrar esse código, né? Desses exemplos que o Senhor dava. Deixa eu só ver aqui. Tá. Eu gosto de ver o tempo para que o vídeo não se estenda muito. Mas vai dar para fazer só o capítulo 25 nesse vídeo mesmo. Deixa eu me adiantar aqui. E aí, o que o Senhor Jesus usa? Os animais, né? Usa os costumes, a cultura daquele tempo, né? Que hoje não é a nossa. Então, assim, fica um pouquinho difícil da gente entender se a gente não aprofundar nos estudos, né? Da palavra. E aí, o Senhor Jesus usa o exemplo das ovelhas e dos bodes, né? Aí ele fala que no final dos tempos, né? O Filho do Homem, né, em majestade, na sua majestade, né, e com os anjos virá para fazer a separação daqueles que são os escolhidos e daqueles que não são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que fazem a vontade de Deus, têm zelo, né, têm cuidado com aquilo que Deus faz por eles, né? Tem um reconhecimento. E aqueles que às vezes estão no mesmo caminho, porém não têm um cuidado, não têm respeito, não têm o zelo que era devido, né? A essa grande oportunidade, essa grande herança que o Senhor nos dá, é um presente, né? Que o Senhor nos dá. Então aí ele fala que vai separar as ovelhas dos cabritos, ou seja, as ovelhas, a criação de ovelha é muito mais valiosa do que a criação de cabrito, né? Naquela época, as ovelhas eram muito mais valiosas do que os cabritos. Então, assim, o fazendeiro que criava apenas ovelhas era muito rico, né? E aí o Senhor fala que as ovelhas serão colocadas à direita e os cabritos à esquerda, né? Não quer dizer que Agora eu vou entrar numa parte do que falam que, por exemplo, eu sou canhota, né? Minha mão mais precisa, né, com mais habilidade é a mão esquerda, né? Então fala também que antigamente quem era canhoto era muito discriminado. Eu não sofri isso, né? Eu já nessa parte da minha, como se diz, da minha época de criança, né? Eu não sofri essa parte de ser canhota e ter esse preconceito por causa, não tem nada a ver isso aqui que o Senhor tá falando. É porque também tem uma parte também que aquele que, na parte de rei, né, nos reinos, aqueles que ficavam à direita do rei eram pessoas mais importantes, né? Eram pessoas que tinham mais honra, né, no reino, né? E os que ficavam à esquerda não eram pessoas tão importantes quanto os que estavam na direita. Então é isso que o Senhor tá falando, né? Então assim, vai ter essa separação, tem que ter essa divisão, né? Então as ovelhas vão para a direita. Opa, eu tô fazendo certo? Opa, tô fazendo errado. É porque eu tô assistindo o vídeo e aí tá errado. Mas então, as ovelhas vão para a direita, né? E os cabritos vão para a esquerda. No caso aqui eu tô fazendo por causa que a minha esquerda é essa e a minha direita é essa. Então vamos fazer certinho.
E aí, as ovelhas, ou seja, são aqueles servos que foram prudentes, que foram fiel, que guardou a palavra, que guardou os ensinamentos. E aí fala também que o que eles fizeram. Aí o Senhor fala, por que eles vão receber o reino, né? As ovelhas vão receber, os servos, né, representados como ovelhas, porque ele foi, aqui ele dá o exemplo, por quê? Né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro, me hospedaste. Naquela época também, os forasteiros, quando eles iam para outra cidade, uma região, ele estava em situação vulnerável, então era digno que o morador daquela cidade desse hospedagem para ele, né? E aqui fala, estava nu e me vestiste. Fala muito de caridade, daquilo, das ações que a gente pratica para fazer o bem para as pessoas. Não que isso venha a nos trazer a salvação, porque a salvação já é nos dada, né? Por causa da crucificação do Senhor Jesus. Mas aquele que crê no Filho de Deus, ele obedece os ensinos, né? Tem esse direcionamento para que a gente possa fazer a nossa parte, não em questão de salvação, mas a nossa parte de ser como o Senhor Jesus, de fazer como o Senhor Jesus fez. Ele é filho de Deus e ele veio para servir, né? E os seus escolhidos, né, tem que seguir os exemplos, né, do mestre, né, que é fazer o bem, né? No caso aqui é a parte da caridade, de cuidado, de respeito, de fazer o bem, né? De suprir tudo que o Senhor Jesus fez. Ele dá o direcionamento aqui pra gente, né? E esses que fizeram isso, entrarão para o reino de Deus, herdarão o reino que já está preparado desde a criação, desde a fundação do mundo. E os que são representados como os cabritos, né, que estão à esquerda, deixa eu fazer direito, à esquerda, esses serão lançados para o fogo eterno que já é preparado para o diabo e seus anjos, né? Então, assim, nos traz uma reflexão daquilo, o que nós queremos herdar. O que você quer herdar? Eu não falo para quem está no mundo e não conhece a palavra. Eu falo para nós que estamos no caminho, né? Nos dizemos cristãos, evangélicos, crentes. O que nós estamos fazendo? Né? Porque nós somos escolhidos, sim. O Senhor nos concedeu essa dádiva que é poder servi-lo, a oportunidade de poder ler a palavra e entender, né? O que nós estamos fazendo? Você tem suprido a necessidade do próximo ou do seu irmão em Cristo? Você tem feito bem? Às vezes não é nem questão material, mas é questão espiritual. Você tem orado? Você tem lançado boas palavras para acalmar um coração aflito, um coração angustiado? Isso também faz parte. Isso também faz parte. Você tem deixado de sair das rodas de fofoca que destroem a alma de algum que às vezes tem fraqueza? Somos todos fracos, né? Estamos propícios às fraquezas, aos erros. Você tem ido aconselhar, pegado na mão e mostrado o caminho certo? Aconselhado? Faz parte também desse ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou, né? Porque julgar mesmo, quem pode nos julgar é só Deus, né? Nós não temos o direito de julgar ninguém. Que dirá tirar a vida de alguém, né? Como acontece aí, muitos aí, né? Odiar, às vezes até amaldiçoar, desejar o mal. Gente, é muito complexo, são muitos exemplos, né? Que a gente tem em vida, que a gente tem aqui. Deixa eu só ver aqui. E é sobre isso. A minha reflexão, o meu entendimento aqui dessa parte. É o que me traz aqui a um despertar. Foi o despertar que eu tive quando eu li
quando eu estudei o capítulo 25, né? Eu tenho que me ajustar, eu tenho que melhorar a cada dia. Eu sei que nem todos os dias eu vou conseguir fazer, eu sei que eu vou ter falhas, eu sei que eu posso cair, né? Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar. E eu tenho certeza que quando eu erro, o Espírito Santo me mostra, me acusa, né? E me ensina, né? Quando você tem a disponibilidade de ser ensinado, de ser repreendido por Deus, né? Tem esse detalhe também. A ovelha também, ela é ensinada, ela é repreendida. Uma ovelha, quando ela está no rebanho, que ela se desvia do rebanho, o pastor vai atrás, né? Às vezes ele até bate nela. Ele bate nela, ele repreende ela e ele traz de volta para o rebanho. E ela é humilde o suficiente para entender que o lugar dela é lá. E que nós sejamos, que o Senhor derrame sobre nós a unção da humildade, da compreensão e de valorizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tá? Então fica aqui a minha reflexão. Deus abençoe vocês. Depois que terminar, faça a oração, agradeça a Deus, né? Se você entendeu o que eu quis dizer, o que eu quis trazer para vocês aqui, né? Agradeça a Deus por mais essa dádiva, assim como eu agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui gravando um vídeo para vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem na santa paz de Deus, orem por mim, orem pelo Rio de Janeiro, orem pela nossa nação, orem pela paz de Israel, tá bom? Fiquem todo mundo com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. O capítulo 26, o próximo, tá?